A questão é, Israel ainda é o povo de Deus? Bem, você sabe, não pensei que vocês diriam sim. Mas direi a vocês desde o primeiro século, quando a igreja nasceu, ou pelo menos as pessoas que afirmam acreditar em Jesus, que encontrou uma maneira, de alguma forma, legitimar a descida de Israel na plataforma do povo de Deus, as párias. Aqueles que Deus agora rejeitou. E o apóstolo Paulo pôde prever isso. Um judeu muito ortodoxo, que na verdade queria matar cristãos, ou qualquer judeu que se tornasse crente no Messias. E então ele pegou o caminho de Damasco, na experiência de Damasco, para mudar de ideia e ter um verdadeiro nascimento do alto. Então, no capítulo 11 do livro de Romanos, um livro que Paulo escreveu para uma igreja que ele nunca visitou, e foi um livro que é pura doutrina. É claro que ele visitou mais tarde, mas quando ele escreveu isto em Corinto, foi antes de ter ido a Roma. Pura doutrina. E ele falou sobre Israel no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 8, 9, 10 e 11, e até mesmo no final, no capítulo 15. Quero dizer, é incrível ver a centralidade de Israel nessa carta magna da nossa fé. E Paulo podia ver, podia sentir o cheiro, podia sentir que agora existem aquelas pessoas que se juntam à família de Deus, que podem, Deus me livre, pensar que Deus não tem mais nenhum plano para Israel. Nenhum plano para Israel. E é por isso que ele disse, eu digo então, Deus rejeitou seu povo? Seu povo? A resposta está na pergunta. É o seu povo. E qual foi a resposta? Certamente não. Paulo podia ver que estava chegando uma onda, um tsunami de teologias e explicações teológicas sobre por que Israel não é mais o povo de Deus. E claro, Paulo escreveu uma resposta incrível ao longo de todo o capítulo, até o fim. Se você parar no meio do capítulo 11, nunca entenderá o coração de Deus. Você tem que ler até o fim. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, sua palavra é verdadeira. Essa é a verdade. E nós te agradecemos por nos ter dado o Espírito da verdade. Isso nos leva a toda a verdade. Pedimos agora que não nos permita ouvir palavras de homens, mas sim a tua palavra. A tua palavra. Senhor, estamos aqui para nos aproximarmos de ti, para te conhecer melhor, para compreender o teu coração e para amar aquilo que o Senhor ama e odiar aquilo que o Senhor odeia. Nós te agradecemos e abençoamos em nome do Santo de Israel, o leão da tribo de Judá, o Emanuel, em nome de Yeshua, nossa salvação, oramos e todo o povo de Deus diz amém. Então, nosso 11 de setembro aconteceu nesse último ataque de Hamas. Não há outra maneira de descrevê-lo. Quantos de vocês estão me seguindo no Telegram? O que é de errado com o resto de vocês? Então, se você estiver sentado ao lado de um deles, você precisa dizer a eles que porque deveriam receber notícia de Israel em primeira mão.
Para alguns, a questão de Deus rejeitou o seu povo. Para alguns, a resposta a essa pergunta pode parecer extremamente óbvia. É claro. Então, por que dedicar a mensagem inteira para abordar essa questão? Porque esta não é uma pergunta retórica quando deveria ser. Por quê? Embora tenhamos a palavra profética confirmada, diz a Bíblia, ainda temos que abordar a mesma questão que Paulo fez há 2000 anos atrás. Esta é uma questão que começou na época da Páscoa, mas desde então é uma questão que tem paralelo com a existência da igreja até os dias de hoje. E você pode não acreditar em mim se eu lhe disser, mas a grande maioria das pessoas que hoje se autodenominam cristãs, hoje acreditam que a igreja substituiu Israel. Não, eu sei que você não está nisso. Eu estou lhe contando o que há por aí. Estou lhe dizendo que é nisso que a Igreja Católica acredita. Estou dizendo que é nisso que a Igreja Ortodoxa acredita. Estou lhe dizendo que a grande parte da Igreja Reformada acredita nisso. Muitos, nem todos. Felizmente, os olhos de alguns estão abertos. Mas você ficará bastante surpreso hoje. Este ensino tóxico da teologia, da substituição, de que o Senhor transferiu as promessas da aliança dada a Abraão, Isaac e Jacó para a igreja, tem um lar dentro da igreja evangélica até hoje. Você pode fugir dela quando quiser, viaje por todo o mundo, veja isso em todos os lugares que eu vou. Agora, quando foi estabelecida essa promessa a Israel? Todos nós sabemos. Voltamos a Gênesis 12. E lá diz, agora o Senhor disse a Abraão, mostrarei a você e a sua família e aos seus pais a casa que eu irei te levar. Qual a primeira coisa que ouvimos? Qual a primeira coisa que Deus vai dar a ele? Terra. Porque, não se engane, o que aconteceu, este ataque do Hamas é sobre a terra. E não se engane, será sempre uma questão de terra. Porque observe isso. Primeiro vem a terra. Então ele diz, eu farei de você uma grande nação, então eu te abençoarei. Primeiro existe a terra, depois a semente e depois a bênção. E então, quando o povo judeu sai da sua terra, qual foi a conclusão de alguns? Que a bênção de Deus se foi. Deus o abandonou. Os abandonou. E ele disse também, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele não está falando com todas as famílias da terra, ele está falando com uma nação que será uma bênção para todas as famílias da terra. E é esse exatamente o problema. Algumas pessoas vivem em tal insegurança no seu status em Cristo, que pensam que Deus não pode amar a ambos. Então, são eles ou nós. Agora eles confundem o fato de que sim, ele pode ter um plano especial para eles, mas não há dúvida de que Deus será salvo. Sem dúvida. Ninguém pode ser salvo a menos que creia em Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém. Na verdade, todo esse nascimento do alto foi algo que Jesus disse a quem? E quem era ele? Ortodoxa, grega ou igreja católica? Não, ele era um judeu ortodoxo. Um líder dos judeus. Para o povo judeu, um Messias judeu que afirmava ser judeu, para a mulher samaritana. Você se lembra disso? Você lembra? Ele disse que a salvação não é por afiliação. Você não pode nascer de novo. Você tem que nascer e então nascer de novo. O cristianismo é a única fé na qual você não pode nascer.
O que você quer dizer? Está Cristo, aqui está o cristão na certidão de nascimento. Está errado. Deve estar escrito pecador. Você tem que entender que... Escute. Eu lembro que eu cheguei nas Filipinas e conversei na rua com algumas pessoas. Você tem alguns versículos e disse, então você é católico ou nasceu de novo? E eu fico tipo, isso é um menu? Tem um menu aqui? Existe uma opção? Mas você entende que não existe cristão. Não existe cristão que não tenha nascido de novo. Há um pecador que não nasceu de novo. Somente quando você nasce de novo, você é um cristão. Quero dizer, de alguma forma, parece estranho dizer isso, mas é a única maneira. As pessoas ficam tipo, você é tão, você sabe, você é tão cheio de ódio. Não. Eu estou dizendo que essa é a única maneira de ser salvo. É a única maneira. Mas para o povo judeu, há uma promessa. E a promessa não é que vocês estarão na Nova Jerusalém só porque são judeus. Não, a promessa é que enquanto a lua, as estrelas e o sol estiverem nesse mundo, vocês não serão eliminados, vocês ainda serão a nação diante de mim. Como seres humanos que vivem neste mundo, nesse planeta, nesse momento, ninguém pode destruir Israel. Eu sempre digo ao Hamas, ao Hezbollah ou aos ayatollahs, façam armas que destruam o sol, a lua e as estrelas. Porque somente quando eles partirem, Israel não será mais uma nação diante de Deus. Você está desperdiçando sua energia, seu tempo. Agora, a teologia da substituição é o ensino de que todas as promessas que Deus fez a Israel agora pertencem à igreja. Agora, você sabe por que é interessante? Porque eles só recebem as bênçãos. Você vai para Romanos 1 e diz, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então eles ficam com raiva. Mas, então você precisa ir para Romanos 2. Então, qual é a base desse ensino? Aqueles que defendem a teologia da substituição raramente se referirão a ela como... Eles não vão dizer, eu acredito nisso, mas a sua abordagem normalmente assume uma de duas formas. Dizem que Israel étnico já não serve a um propósito após a obra consumada de Jesus, o trabalho de Jesus na cruz, e que a igreja é agora o povo através do qual Deus está trabalhando. A outra abordagem é devido à sua desobediência, através da rejeição do Messias, Israel perdeu o seu lugar no plano de Deus. Agora é muito interessante, como eu disse, convenientemente, que aqueles que promovem estes pontos de vista são rápidos em se servir das promessas de Deus a Israel, mas relutante em herdar as maldições e as advertências dadas a Israel em todo esse processo. E isso é muito interessante. Então, eu te falei que Romanos 1 fala sobre não tenho vergonha do Evangelho de Cristo. Lembra? Para o judeu primeiro, lembra? E depois para o grego. Veja Romanos 2. Mas de acordo com a sua dureza e o seu coração impenitente, você está acumulando para si mesmo a ira do Deus e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Agora veja o que ele diz: vida eterna para aqueles que, pela perseverança, paciência em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para aqueles que buscam seus próprios interesses, não obedecem à verdade, obedecem à injustiça, indignação e ira, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que pratica o mal, primeiro para o judeu e também para o grego. Entendemos que não são apenas coisas boas que os judeus estão em primeiro lugar, mas também quando Deus está punindo. Veja, quando você dirige de A para B, e há 3 semáforos, há o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro não é melhor que o segundo. É apenas o primeiro. É assim você progride de A para B. Primeiro, segundo, terceiro. Bem, os cristãos estão zangados,
Porque o primeiro é o primeiro. Eles acham que o primeiro é melhor. Eles não entendem. Diz primeiro ao judeu e depois ao grego. E é assim que Deus progride. É assim que Deus está se revelando. É exatamente assim que ele começou tudo de novo com Abraão. Depois que a humanidade provou a ele, e quando eles se unem, eles não sabem nada além de tentar substituí-lo e fazer um nome para si mesmos. Agora, pode alguém amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? É interessante. Você pode perguntar a Balaão. Você sabe, esse mágico, ou falso profeta, ou adorador de ídolos, como você quiser chamar, um falso profeta, um profeta de aluguel. Quero dizer, ele foi contratado pelo rei dos Moabitas, Balaque. Ele foi contratado por ele para amaldiçoar Israel. Diz. Então, o que aconteceu? Ele veio para amaldiçoar Israel e ele pegou seu oráculo. Ele disse, Balaque, o rei de Moab, me trouxe da Síria, das montanhas do leste. Venha, amaldiçoe Jacó por mim. E venha, denuncie Israel. E veja o que ele disse. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? E desde as colinas eu o contemplo. Eu o contemplo. Além das roças. Quem Deus abençoou, não podemos amaldiçoar. Que o meu fim seja como o dele. Então Balaque disse a Balaão, o que você fez comigo? Eu lhe paguei, eu lhe dei dinheiro. Eu levei você para abençoar meus inimigos. Veja, vocês o abençoou abundantemente. Então ele respondeu e disse, não devo ter cuidado em falar o que o Senhor colocou na minha boca? Não se preocupe, mais tarde esse conversador fez algumas coisas. E a doutrina de Balaão não é uma grande doutrina, ok? Mas quero que você saiba que Balaque, o rei de Moab, foi inteligente o suficiente para identificar que não é possível vencer Israel no âmbito físico, porque Deus está lutando por eles. Então, é uma coisa espiritual. Portanto, ele convidou alguém para amaldiçoá-los, para realizar um ato espiritual. Mas ele foi tolo o suficiente para se opor ao Deus de Israel? E é exatamente isso que eu vejo hoje. Pessoas que pensam que é algo espiritual e que possa amaldiçoá-las. Mas eles não entendem que não estão lutando contra Israel. Eles estão lutando contra o Deus de Israel. As pessoas devem se perguntar, eu sou um Balaque? Inteligente o suficiente para identificar que Israel é uma terra espiritual, mas tolo o suficiente para escolher o lado errado? Agora, na maioria das vezes deste ensino, provém daqueles que se identificam com a teologia da aliança, faz a abordagem alegórica de Israel na profecia bíblica. É muito interessante. Eu não entendo isso. Aqui estou eu de carne e osso, da tribo de Judá, nascida em Jerusalém, depois de 2000 anos, a primeira geração da minha família, de volta à terra. Isso é alegoria? Eu sou uma alegoria? Tudo que ele prometeu ao profeta, ele cumpriu fisicamente. Se você recusar e aceitar a Bíblia e as promessas de Deus, portanto Deus literalmente, você rapidamente removerá Israel da sua importância doutrinária. E esse é o problema. Então, quais são as raízes históricas desse ensinamento? Ensinamentos como esses têm em paralelo com a igreja ao longo da história. Vários pais da igreja primitiva, como alguns reformadores, erraram nesse pensamento. Ainda hoje, muitos professores conhecidos continuam a apresentar a mesma doutrina perigosa e antibíblica. Vejamos alguns dos pais da igreja e o que eles tinham a dizer sobre Israel. Veja Justin Martin.
que viveu entre 100 e 165 anos depois de Cristo. Ele escreveu para o verdadeiro Israel espiritual, termo que, aliás, não está na Bíblia, aos descendentes de Judá, Jacó, Isaac e Abraão. Somos nós que fomos conduzidos a Deus através deste Cristo crucificado. Cristo em Israel e Jacó, mesmo assim, somos a verdadeira raça israelita. Ok, isso pode parecer um pouco inocente. Esse foi o começo. Isso foi só o começo. Depois Irineu, 130 anos a 200 depois de Cristo, aqueles que se vangloriam de ser a casa de Jacó e o povo de Israel são deserdados da graça de Deus. É isso. Então, Orígenes, que viveu 184 a 254 depois de Cristo. E dizemos isso com confiança, de que eles nunca serão restaurados à sua condição anterior. E o convite de felicidade que Deus lhe oferece para passar a outros, os cristãos. E Agostinho, que viveu em 354 a.C., e portanto devemos interpretar esse ditado: e habitarei na terra que dei a vossos pais, em Ezequiel 36, não literalmente, como se eles se referissem para Israel segundo a carne, mas espiritualmente, como se referindo ao Israel espiritual. Novamente, um termo que não é bíblico. E seguindo a era dos pais da igreja primitiva, no momento em que nos aproximamos do sétimo século, muitos judeus se tornaram seguidores de Jesus, foram realmente obrigados a denunciar sua herança judaica pela igreja. É irônico porque o que foi a primeira igreja senão um bando de judeus reunidos? E quem foi Jesus senão o leão da tribo de Judá, nascido da tribo de Judá? Alô? Olá? O que alguns dos reformadores têm a dizer sobre Israel? Vejamos. Bem, esse cara, Martim Lutero, disse, a propósito, ele realmente pensou que os judeus, uma vez que ele expôs a corrupção da Igreja Católica, os judeus entenderão e chegarão à fé. Mas isso não aconteceu. Incendiem suas sinagogas ou escolas e enterrem e cubram com a terra tudo que não queimar, para que nenhum homem volte a ver uma pedra ou uma pedra cinza deles. Isto deve ser feito em honra do nosso Senhor e de nossa cristandade, para que Deus possa ver que somos cristãos. João Calvino, Agostinho, está totalmente dentro de mim. Lembra-se que Agostinho disse? Que ele é o verdadeiro Israel? E que se eu quisesse escrever uma confissão da minha fé, poderia fazê-lo com toda a plenitude e satisfação para mim mesmo, a partir de seus escritos. E ele não falou sobre Paulo ou Pedro, ele falou sobre Agostinho. Ele até disse, a destinação podre, inflexível, merece que sejam oprimidos indefinidamente e sem medida, ou finalmente que morram em sua miséria, sem a piedade de ninguém. Isso é uma loucura. Não é apenas nos anos 1500, 1600, alguns professores ainda hoje. Um pastor muito famoso, que pastorou uma igreja na Inglaterra, uma igreja chamada All Souls Church em Londres, John Stott, disse que o paradoxo da nossa posição é este: os verdadeiros judeus hoje são cristãos. Posso dizer de novo? Os verdadeiros judeus hoje são cristãos. Ou se você não gosta dessa expressão, tente essa. Os seguidores do Messias são mais verdadeiramente o povo de Israel do que o povo de Israel que o rejeita. R.C. Sproul, Júnior, não o pai, ele ainda está vivo. Ele disse, acreditamos que a igreja é essencialmente Israel. Acreditamos que a resposta para os judeus é aqui, somos nós. Vou citar alguém que em muitas outras áreas ele é um ótimo professor. Mas quando se trata de Israel, há um problema, temos um problema. E esse é John Piper.
Veja o que ele escreveu. As promessas feitas a Abraão, incluindo a promessa da terra, serão herdadas como uma dádiva eterna apenas pelo Israel verdadeiro e espiritual, e não pelo Israel desobediente e incrédulo. Pela fé em Jesus Cristo, o Messias de Deus, os gentios tornaram-se herdeiros da promessa de Abraão, incluindo a promessa da terra. Em outras palavras, até de Israel pertence aos gentios. Portanto, o Estado secular de Israel hoje pode não reivindicar um direito divino atual à terra, mas eles e nós devemos procurar uma solução pacífica não baseada nos direitos divinos atuais, mas em princípios internacionais de justiça, misericórdia e viabilidade prática. Fui convidado para falar com ele em Amsterdã e eu recusei, porque eu pensei, como posso estar no mesmo púlpito, dizer que Israel ainda é o povo de Deus, e o outro está dizendo que ele não é mais? Você não pode dizer isso no mesmo púlpito. Agora, como a teologia da substituição contradiz a Bíblia? Contradiz basicamente em tudo, em todas as coisas. O coração de Deus, dos profetas e até os apóstolos. Em 1 Samuel 12, 22 diz, porque o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque é plano do Senhor fazer de vós o seu povo. Em Ezequiel 33, 10, 11, está escrito, portanto, o Filho do Homem diz à casa de Israel, assim dizes, se as nossas transgressões e os nossos pecados repousam sobre nós e neles desfalecemos, como poderemos então viver? Como poderemos viver? Não há prazer do Senhor na morte de Israel. Pois vocês deveriam morrer, ó casa de Israel. Deus não está tendo prazer na morte de Israel. Deus está pedindo que eles se arrependam. E ele continua, e ele continua, e ele continua ao longo da história. Por que você acha que na tribulação há duas testemunhas? Onde eles estarão, se não em Jerusalém? E quanto aos 144 mil? Suecos? Ou vikings? Ou vikings? Ou o quê? Esses são 144 mil das tribos de Israel. Deus não terminou com o seu povo. E lembre-se, a Bíblia está nos dizendo, no final, o que vai acontecer. Todo Israel será salvo. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos saqueiam, porque quem tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Isso é uma coisa muito, muito séria. Veja a história de todos os inimigos de Israel. Onde eles estão? Eles foram embora, eles se foram. Ainda estamos lá, ainda estamos aqui. E podem tentar pelo Hamas, ou pelo Hezbollah, ou pelo Irã, ou pela Rússia, pelo Sudão, pela Líbia, pela Turquia. Todos eles podem tentar. Já sabemos o final. Eles serão derrotados, não por Israel, mas pelo Deus de Israel. Agora, o apóstolo Paulo, ele é meu herói. Ele estava preocupado com o povo judeu. Você poderia pensar que depois de o terem expulsado da sinagoga tantas vezes, em tantos lugares, ele ficaria tão amargo quanto João Calvino. Mas ele não estava. Olha para o coração dele. No capítulo Romanos, eu digo a verdade em Cristo. Não estou mentindo. Minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. Veja como ele está tentando desesperadamente lhe dizer o que ele está prestes a dizer, a fazer. Dizer é super importante. Eu não estou mentindo. É a verdade em Cristo. O Espírito Santo está me dizendo para dizer isso. Que tenho grande tristeza e tristeza contínua em meu coração, pois eu mesmo desejaria ser anátema de Cristo por meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, que são israelitas, a quem pertence por adoção agora os convênios, a promulgação da lei, o serviço de Deus e as promessas de quem são os pais e de quem, segundo a carne, veio a Cristo, que é sobre todos o Deus eternamente bendito. Agora, por favor,
Esclareça. Não que seja necessário argumentar, mas se Deus acabou com os judeus, por que Paulo está se referindo à sua plenitude no futuro? Quando ele diz em Romanos 11, diga então, tropeçaram e caíram? E qual é a resposta? Certamente não. Mas através da sua queda, para provocá-los ciúmes, a salvação chegou aos gentios. Agora, se a sua queda é uma riqueza para o mundo e o seu fracasso é uma riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Agora, isso não é algo que você escreve para uma nação que Deus já assinou e disse está encerrado, acabou. Isso foi escrito para uma nação para a qual Deus tem um plano no futuro. Como Paulo poderia saber disso? Paulo era alguém que conhecia as Escrituras? Sim. Sim. E Paulo leu Zacarias 12. Ele sabia que Deus, eu derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o Espírito da graça e de súplica. Então olharão para mim, a quem transpassaram, sim, eles vão chorar por ele, e como quem chora pelo seu único filho, e chorar por ele como quem chora por um primogênito. Após a segunda vinda de Jesus a essa terra, não estou falando sobre arrebatamento agora. Arrebatamento não é a segunda vida, ok? Arrebatamento não virá à terra. Senhoras e senhores, ele está vindo para as nuvens. Ele vem no meio do caminho, nós vamos no meio do caminho, ele leva para onde ele preparou para nós. É isso, fim da história. Mas então, 7 anos depois, quando o mundo estiver bem feio, Jesus está vindo. E eis que Zacarias 14, eis que os seus santos vêm com ele. Estaremos montando aquele cavalo, aqueles cavalos brancos. E será então que Israel olhará para ele. É quando Yom Kippur será cumprido completamente. Veja, os judeus se reunirão em Jerusalém para tocar a trombeta, essa festa das trombetas. Jesus voltará, e eles olharão para ele, lamentarão e chorarão Yom Kippur, e então se arrependerão e entrarão no reino milenar, que é o cumprimento da festa dos tabernáculos. É incrível! Veja, as festas da primavera foram cumpridas há 2.000 anos, em ordem cronológica. A festa da queda será cumprida após 70 semanas de Daniel, também em ordem cronológica. É sobre Israel, para Israel, em Israel e através de Israel. Não um festival que será realizado, não sei lá, em Salt Lake City. Agora, substituir Israel exige que você substitua também as promessas de Deus. Como citei anteriormente, Jeremias 31, eis que vem dias em que farei uma nova aliança, um novo testamento com a casa de Israel. Quando eu aceitei Yeshua, Jesus, eu nem li um único versículo do Novo Testamento. Não se engane. Deus prometeu no Antigo Testamento que daria ao povo judeu um novo testamento. E nós compartilhamos ele com vocês. E agora você está dizendo que é tudo seu? E é interessante dizer, com a casa de Judá, não de acordo com a aliança que ele está substituindo, a abrâmica ou mosaica? A mosaica. E como eu posso saber? Pergunte para mim, como eu posso saber? Vou dizer como eu posso saber. Não de acordo com a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Minha aliança que eles quebraram. Abraão estava muito antes dos israelitas entrarem no Egito. A aliança que o Novo Testamento veio substituir é a mosaica. Promessa abraâmica de que Israel seria uma nação que Deus abençoaria, que Deus usaria e que Deus protegeria, permanece até os dias de hoje. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento, e a escreverei no seu coração como uma regeneração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Cada um não ensinará mais ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Essa é a promessa de salvação nacional, a promessa de aceitação nacional da nova aliança, que está no sangue de quem? Exatamente, de Cristo. Na outra nova aliança. Jeremias 31, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e as suas ondas rugem, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas ordenanças falharem de diante de mim, diz o Senhor, então a descendência de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Ok? Então o que aprendemos com isso? Que chegará um tempo em que Israel não estará mais diante dele. Quando? Leia isso novamente. Quando? Quando não houver mais sol, mais lua e estrelas. Estamos de acordo? Quando isso acontecerá? Quando viveremos em um mundo sem lua, sem sol e sem estrelas. Não o reino milenar. A nova Jerusalém. Lembre-se, somente quando ele fizer um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, não haverá mais judeus ou gentios. Não existe mais Israel como nação que precisa estar diante dele. O único critério para a nova Jerusalém, sabe qual é? E seu nome deve ser o quê? Está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você entende que quando os judeus se tornam crentes, eles não são mais especiais? A única maneira pela qual os judeus são especiais é quando ainda não estão com Cristo. Quando eu sou, olha, você é gentil? Bom, eu sou judeu. Ok. No céu, seremos tratados de forma diferente? Exatamente. Não. Veja, quando eu me torno cristão, não há mais judeus ou grego. Não há mais. É isso. Aquele muro está bom, caiu. Mas, a parte de Cristo, quando ainda não chegamos lá, Deus está cuidando deles. Deus os está protegendo. Deus os está guiando. Deus está preservando. Deus às vezes os pune. Mas Deus tem um plano para eles. E o plano de que eventualmente, uma vez que eles cheguem à fé, não se trata mais de sua herança judaica. Não, agora o nome deles está escrito naquele livro mais importante. E é isso. E no livro da vida do Cordeiro, não há tinta diferente para o judeu e outra tinta para o gentio. É tudo tinta vermelha com o sangue de Jesus. É isso. Então qual é o problema? Já a substituição é apenas um debate interno, sem consequências externas? Bem, uma teologia deficiente resultará em práticas inadequadas. Para não descartar o impacto espiritual de alguns de seus trabalhos, a teologia de Martin Lutero levou o maior ataque ao povo judeu na história mundial até os dias de hoje. Sim, ele provavelmente sequer entendesse. Veja o que aconteceu. Não conseguindo cumprir as promessas de Deus relativamente ao povo judeu, Lutero não só promoveu a perseguição do povo judeu durante o seu tempo de vida, mas perverteu a visão que a Alemanha tinha dos judeus durante os séculos seguintes. Permita-me citar alguém de quem não gosto. No seu discurso em Berlim, em 1924, Adolf Hitler disse: acredito que hoje estou agindo de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso, ao anunciar a obra mais importante que os cristãos poderiam empreender, que é ser contra os judeus e obter livre-se deles de uma vez por todas. Estamos fazendo a obra do Senhor e vamos em frente. Martin Lutero tem sido o maior incentivo da minha vida. Ele disse: Lutero era um grande homem, ele era um gigante. Só com um golpe ele anunciou a chegada do novo amanhecer
E da nova era, ele viu claramente que os judeus precisam ser destruídos e estamos apenas começando a ver que precisamos continuar esse trabalho. Você vê que a má teologia pode eventualmente, talvez 300, 400 anos depois, levar a más práticas? Dr. Julius Streicher, editor-chefe e fundador do Der Stürmer. Der Stürmer é a revista semanal de propaganda nazista. Ele disse, no julgamento de Nuremberg, que foi capturado vivo, nunca disse nada que Martinho Lutero não tenha dito. Ele basicamente disse, olha, o que você quer de mim? Tudo que eu disse sobre os judeus, o que vocês chamam de propaganda antijudaica, é algo que aprendi, não com Hitler, mas com Martinho Lutero. Ele é o pai da nossa fé na Alemanha. A propaganda do Holocausto foi fortemente inspirada nos escritos de Lutero, porque os judeus não eram, mas o povo de Deus aos seus olhos. O que você pensa sobre o caráter e a pessoa de Deus também impactará a maneira como você se relaciona com a humanidade. Acreditar na teologia da substituição não faz de você automaticamente um antissemita. Não me entenda mal. Mas, na verdade, isso faz de você algo talvez até pior. Alguém que nega as promessas eternas de Deus. Não esqueça-se de nós e Ele. Eu quero dizer que sua posição em relação a Israel é importante. É importante hoje, será importante amanhã e terá um custo. É importante, você entende? Nunca será fácil, nem nas redes sociais, nem nas ruas, nem em grande parte dos arredores da igreja, nas reuniões da igreja, nunca será fácil. Mas isso importa. Você está ciente de que Deus determinou um julgamento em massa, especificamente sobre como as pessoas trataram Israel durante a tribulação? Você entende que não apenas o que o povo fez de Israel até agora. Quando entramos na tribulação, a liberdade de massacrar o povo de Deus será ainda maior. Nós, a igreja, somos o sal da terra. O que é o sal? O que o sal está fazendo? Preservar, sim, dá sabor, já ouvi falar disso, ok. Mas qual é o principal? Retardando a decadência. Você entende? Os soldados romanos que morreram no campo de batalha e tiveram que ser carregados de volta para casa por 2 semanas, foram colocados em um saco cheio de sal para preservar o corpo até o enterro, não estavam vivos, mas retarda a decadência de maneira devagar. Este mundo não vai ser feliz, aplaudido, aceitando Jesus. Está indo para baixo, descendo. Mas enquanto estivermos aqui, desaceleraremos esse processo. Nós somos o que restringe. Existe o Espírito Santo, que ele está em nós. E ele não faz tempo do Espírito Santo. Ele restringe, é um restringidor. Somente quando o limitador for retirado do caminho, o anticristo poderá mostrar sua face. Então, uma das primeiras coisas que ele fará é perseguir os judeus. Ao ponto de Jesus lhe dizer, quando virem a abominação da desolação que Daniel falou, não vão para casa. Vamos fazer a mala. Corra, fuja. Ore para que não seja no sábado. Ore para que não seja no inverno. Mas fuja, corra. E qualquer um que pertencer ao anticristo, por padrão, será antijudaico e anticristão, porque haverá santos durante a tribulação que aceitarão Jesus. E qualquer um que seja contra o anticristo, por padrão, ou aceita Cristo, e se o fizer, será a favor dos judeus. Você entende isso? Às vezes Siri fala comigo mais. Não era uma voz síria, não era uma voz síria. Outro dia, fui para a Noruega, sentamos em um restaurante, e eis que a garçonete era síria. Eu não sabia que era o nome de uma mulher de verdade. Mas aparentemente é um nome norueguês bem conhecido. Siri
Só para você saber. Agora? É Siri? Essa é outra pessoa, ok, tudo bem. A Bíblia diz... Ouça isso. Você está comigo? Em Joel capítulo 3. Pois eis que naqueles dias, naquele tempo, quando eu trouxer de volta os cativos de Judá, também reunirei todas as nações. Diga, todas as nações. E faça-os descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em julgamento com eles. Por causa de quem? Quem são eles? Israel, a quem espalharam entre as nações, também repartiram a minha terra, deram um menino como pagamento para a prostituta e venderam o vinho para que pudessem beber. Tudo isso são atrocidades para quais o povo judeu irá passar na tribulação. E Deus diz, não vou esquecer isso facilmente. Este é o capítulo paralelo ao qual o pastor Bob se referiu em sua mensagem nessa manhã, em Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele se assentará no trono da sua glória, todas as nações, novamente digamos, todas as nações, a mesma língua serão reunidas diante dele, e ele os separará uns dos outros. E qual é o critério? O mesmo. Quando eu estava doente, você cuidou de mim. Quando eu estava com fome, você teve sede. Quando eu tive sede, você me deu algo de beber. Quando eu estava nu, você me deu algo para vestir. E eles disseram, quando foi que fizemos isso? Bem, se você fez isso com um menor dos meus irmãos, o povo judeu. Se você fez isso com eles, é como se fizesse a mim. Esse é paralelo com Joel, capítulo 3. Que significa que não só agora, Deus ficará muito irado com aqueles que vierem contra Israel, mesmo no final da tribulação, quando a nação tiver, qualquer indivíduo que vier contra o povo judeu, terá que pagar e ter que prestar contas com Deus do que fizeram a Israel. Agora, Israel está de volta à terra, então nós não temos de culpa. Esse é o olho roxo que todos os reformadores tiveram em 1948. Quer dizer, durante muito tempo você poderia dizer que Deus se esqueceu de Israel porque os judeus estão longe da sua terra, então não há bênção, e é isso. Mas eles voltaram. Milagrosamente, uma nação pode nascer de uma vez? A Bíblia pergunta em Isaías. Ezequiel 36. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor, não faço isso por amor de vocês, ó casa de Israel, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, onde quer que foram, e santificarei meu nome, que foi profanado entre as nações, e qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, quando eu for santificado em ti, diante dos seus olhos, pois eu os tirarei entre as nações, e reunirei todos os países, e o trarei para a sua própria terra, sua própria casa. Uau! Deus diz, não apenas eu faço isso por você, mas faço isso para que todas as nações vejam. Deus, Israel é a forma como Deus se mostra ao mundo inteiro. Na verdade, a maioria do povo de Deus não está ciente do fato de que Deus o está usando para falar ao mundo inteiro. Então, Israel é do seu povo. Salmo 94 diz que o Senhor não rejeitará o seu povo, nem abandonará a sua herança. E Romanos 11:1 diz, diga então, rejeitou Deus o seu povo? Certamente não, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele de antemão conheceu. E na maneira como Deus está lidando com Israel, é definitivamente um mistério. No mesmo capítulo, Romanos 11, porque não desejo, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não seja sábio em sua própria opinião, que a cegueira, em parte, aconteceu em Israel, até que a plenitude dos gentios tenham chegado. E assim, todo Israel será salvo. Sim, essa cegueira em parte aconteceu com Israel, mas é temporária. Eles o reconhecerão. Oséias 5, voltarei novamente ao meu lugar, até que eles reconheçam sua ofensa. Eu esperarei por eles. Jesus disse, não voltarei para Jerusalém até que você diga, Baruch Rabá Shei Adonai. Deve voltar para ele, para que ele retorne a Jerusalém.
Você entende isso? Estão dizendo que Deus acabou com a aliança de Israel. Jesus nunca vai poder voltar. Literalmente. Ele seria um mentiroso, porque ele disse, não voltarei até que você diga, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, voltarei novamente ao meu lugar, até que eu reconheça a sua ofensa. Então eles me buscarão a minha face, em sua aflição, eles me buscarão sinceramente. Veja, a tribulação fará com Israel. A tribulação levará à salvação de Israel. Mateus 23, vejam, a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que não vereis mais, até que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Israel é sua pólice de seguro para a fidelidade de Deus, para o amor de Deus e para a natureza do cumprimento da aliança de Deus. Malaquias, ou você que conhece de Malaquias, Malachi, ou Malaquias, ele disse, porque eu não sou o Senhor, não mudo. Portanto, vocês não são consumidos. Ó filho de Jacó, Deus não muda, Ele é o mesmo. E assim Israel não pode ser consumida. Romanos 11, a respeito do Evangelho, porque alguns missionários cristãos vão para Israel, vão para os bairros ultra-ortodoxos e ficam ofendidos por não serem bem recebidos. E então postam vídeos. Fomos atacados. Estes têm 3 anos de idade. Senhoras e senhores, onde na Bíblia diz que os judeus aceitarão com prazer o Evangelho? Onde diz isso? Que eles irão aceitar o Evangelho por causa dos pais, da eleição dos pais. Os dons chamados de Deus são irrevogáveis. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua nação Israel. Essa nação está sangrando agora. Essa nação está de luto agora. Essa nação está confusa agora mesmo. Talvez até envergonhada agora. Senhor, pedimos que o Senhor console o filho de Sião. Que o Senhor mostre a sua mão poderosa de proteção, mão de julgamento, e a mão de conforto, e a mão de bênção. Pai, eu oro que Israel se pergunte cada vez mais, onde está a esperança? Quem é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Pai, sabemos que este não é o fim do sofrimento de Israel. Haverá uma grande guerra que virá do norte. E ela virá do norte. Sabemos pelas Escrituras que haverá um tempo de engano que levará a uma falsa paz, que eventualmente levará a maior perseguição que essa nação já passou, como descreve Daniel capítulo 12. Portanto, o sofrimento não acabou, as provações não acabaram. E como lemos em Oséia, através da sua aflição, eles buscarão o Senhor sinceramente. Então, estamos pedindo que o Senhor os traga mais para perto. O Senhor abrirá os olhos dos seus corações para verem as maravilhas da tua palavra e aceitarem o seu Messias. Porque somente nele esse véu pode ser rasgado, como diz em 2 Coríntios no capítulo 3. Portanto, agradecemos antecipadamente pelo Senhor confortar sua nação, por proteger, por lutar por sua nação. Mais ainda, pedimos que o Senhor abale espiritualmente aquela nação para entender que a salvação não é por afiliação. A salvação não é por filiação. Que lhe foi dito há 2000 anos que para entrar no reino de Deus é preciso nascer do alto. Pedimos que o Senhor nos ajude a amá-los, apoiá-los, estar com eles, confortá-los e nunca esconder deles a sua única esperança.
Como Paulo disse aos líderes judeus no último capítulo do livro de Atos, é pela esperança de Israel que estou preso em cadeias. Yeshua, Jesus, é a esperança deles. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o grande pastor. Ele é o grande pastor. Ele é a única esperança de Israel. E em seu nome e para a sua glória oramos. E todo o povo de Deus diz amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe essa mensagem. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.